Eu nunca imaginei que a traição viesse de dentro da minha própria casa. Quando descobri que meu marido dormia com a minha irmã, o chão se abriu debaixo dos meus pés, e o barulho do vento virou o único som que eu ouvia. Meu corpo tremia, mas foi a alma que sangrou. Durante meses, vivi como quem caminha num deserto, sem fome, sem riso, sem Deus. A raiva queimava, o desprezo doía, e a vergonha me fazia esconder até do espelho. Foi no meio dessa solidão que decidi fugir para o sertão, para uma casinha simples que era do meu avô. Queria sumir do mundo e de mim mesma, mas o sertão tem um jeito estranho de curar. Às vezes é o silêncio que fala mais alto. E foi lá, no templo pequeno de barro, que um pastor de olhar manso falou palavras que atravessaram meu deserto. Naquele dia, pela primeira vez, eu senti que Deus ainda sabia meu nome. Eu não sabia que aquele homem simples seria o instrumento que Deus usaria para juntar meus pedaços. No começo, eu achava que meu casamento era estável. Rogério era educado, trabalhava muito, e aos olhos dos outros, parecia um homem exemplar. A gente morava perto da casa dos meus pais, e minha irmã Larissa vivia sempre por perto. Ela era alegre, falante, e eu achava bonito o carinho que Rogério demonstrava por ela. Até demais, talvez. Mas eu nunca quis pensar mal de ninguém. Foi numa sexta-feira à tarde que tudo desabou. Eu voltei mais cedo do trabalho porque não estava me sentindo bem. O portão estava entreaberto, e a casa em silêncio. Entrei devagar. Ouvi sussurros vindo do quarto. Quando abri a porta, o mundo parou. Rogério e Larissa estavam ali, juntos, como se nada mais existisse. Não gritei. Não chorei. Senti o sangue sumir do rosto e as pernas falharem. Larissa tentou se cobrir, chorando, dizendo que era um erro, que ela me amava. Rogério ficou calado, olhando para mim como quem encara uma sentença. Eu saí dali sem dizer uma palavra. Peguei minha bolsa e fui andando sem rumo, com o coração em pedaços e a mente vazia. Nos dias seguintes, ninguém me reconhecia mais. Parei de comer, parei de falar. Mamãe tentava me consolar, mas a vergonha era grande demais. Dormia e acordava com a mesma pergunta. Por quê? Por que logo ela? Por que comigo? Quando soube que os dois estavam juntos, morando na casa onde eu vivi meus sonhos, algo dentro de mim morreu. Vendi o pouco que tinha, deixei o emprego e fui embora para o sertão, para uma casinha simples que tinha herdado do meu avô. Precisava sumir do mundo. Lá, o vento batia nas janelas como se quisesse conversar, e o silêncio era meu único amigo. Passei dias sem falar com ninguém, sentando na beira do terreiro ao entardecer, vendo o céu corar de laranja e lembrando das coisas que perdi. Um dia, uma vizinha me contou que havia um pequeno templo de barro logo depois da estrada. Disse que um pastor novo estava pregando lá. Um homem que tinha vindo de longe para cuidar das almas cansadas. Eu não queria saber de fé. Achava que Deus tinha me esquecido. Mas numa noite de domingo, sem saber bem porquê, meus pés me levaram até lá. A luz era fraca, o chão de terra batida. Sentei no último banco, querendo sair. Mas a voz dele me fez ficar. Foi ali, entre o vento e as orações, que o pastor Samuel falou algo que atravessou meu coração ferido. Deus não deixou de te amar só porque alguém te rejeitou. Naquele instante, algo dentro de mim começou a se mexer, como se a esperança tivesse ouvido o próprio nome pela primeira vez. Se essa história falou com seu coração, deixe seu like e ajude Amor e Fé no Sertão a alcançar mais vidas. Nos dias que se seguiram àquela primeira noite no templo, algo mudou dentro de mim. Eu ainda acordava com o peito apertado, mas agora havia um fio de paz no meio do vazio. A voz do pastor Samuel ecoava na minha cabeça como um refrão que eu não conseguia esquecer. Deus não deixou de te amar só porque alguém te rejeitou. No domingo seguinte, voltei. Sentei no mesmo lugar, no último banco, e fiquei observando. O templo era simples, mas tinha um calor diferente. O pastor falava devagar, com palavras que pareciam tocar cada ferida. Ele não gritava, não forçava nada.
Só olhava nos olhos das pessoas e dizia o que o coração mandava. Depois do culto, eu quis sair sem ser vista, mas ele veio até mim. A paz do Senhor, irmã. Ainda não sei seu nome. Lívia, respondi baixo. Ele sorriu. Que bom que voltou, Lívia. Às vezes o recomeço começa no silêncio. Aquelas palavras ficaram comigo. Fui embora com vontade de chorar, mas pela primeira vez não era de dor. Era de alívio. Nos dias seguintes, comecei a ajudar na limpeza do templo. Era pouco, mas me fazia bem. Eu varria o chão de barro e pensava em tudo o que perdi, e no que ainda podia nascer. O pastor Samuel sempre passava cedo, cumprimentava com um sorriso e seguia para visitar os doentes e orar pelos vizinhos. Nunca me fez perguntas, nunca quis saber do meu passado. Era como se ele soubesse que certas feridas só cicatrizam quando o tempo e Deus se juntam. Uma tarde, enquanto eu lavava o pátio, ele se aproximou. O sertão é bom para curar o coração, disse olhando o horizonte. O silêncio aqui fala mais do que 1000 conselhos. Eu vim fugir do barulho, respondi. Mas o silêncio também dói. Ele sorriu de leve. Dói, mas ensina. Deus fala baixinho, por isso a gente precisa se calar para ouvir. Depois disso, comecei a orar de novo. No começo, com vergonha. As palavras saíam trêmulas, cheias de medo. Mas cada oração parecia arrancar um espinho do peito. O vento batia na janela à noite, e eu já não via mais solidão. Sentia que, de alguma forma, Deus me visitava naquele som. O tempo foi passando, e o rosto do pastor Samuel se tornou familiar. Eu admirava a serenidade dele, o jeito como falava com cada pessoa, sempre com respeito e mansidão. Ele nunca olhou para mim com pena, nem com desejo, apenas com compreensão. E isso curava mais do que qualquer palavra. Uma noite, no final de um culto, ele contou que também conhecia a dor da perda, que antes de chegar ao sertão, tinha enterrado a esposa depois de uma doença longa. Disse que quase perdeu a fé, mas Deus o chamou para cuidar dos que sofrem. Foi ali que eu entendi. Deus usa os quebrados para curar outros quebrados. Saí daquela reunião com os olhos marejados e o coração leve. Pela primeira vez, senti vontade de viver outra vez, não para amar alguém, mas para me amar de novo. Se você acredita que Deus ainda escreve histórias de amor no sertão, inscreva-se em Amor e Fé no Sertão. As semanas se transformaram em meses, e minha vida no sertão começou a ganhar cor de novo. O sol já não me parecia inimigo, e o canto dos passarinhos pela manhã era um lembrete de que a vida continua, mesmo quando a gente pensa que acabou. Eu ajudava na igreja, limpava o altar, arrumava as cadeiras de madeira, e no fim das tardes me sentava na porta para ver o pastor Samuel passar com sua Bíblia gasta e o sorriso manso de sempre. Às vezes, ele parava para conversar. Como anda o coração, irmã Lívia? Em obra, eu respondia, rindo pela primeira vez em muito tempo. Ele também sorria. É sinal de que Deus já começou o trabalho. A presença dele era leve, sem pressa, sem intenção. Era como uma brisa que chegava devagar, sem invadir. O pastor Samuel falava pouco, mas cada palavra parecia cair no lugar certo. E quanto mais eu ouvia, mais entendia que Deus realmente podia fazer novo o que o mundo quebrou. Numa tarde de sábado, ele me convidou para acompanhá-lo numa visita a uma família da vila. Fomos a pé pela estrada de terra. O sol estava baixo e o vento soprava quente, levantando poeira. No caminho, ele contou histórias da época em que era missionário em outros sertões. Falava com simplicidade, mas havia uma força nas palavras que me tocava fundo. Chegamos a uma casinha simples, onde uma senhora enferma nos recebeu com um sorriso cansado. O pastor orou por ela, e eu fiquei ali, observando o cuidado, a ternura, o amor. Aquela cena me fez pensar em tudo o que eu sempre quis viver. Não o amor que promete e fere, mas o amor que serve e cura. Na volta, o silêncio nos acompanhou por longos minutos. Só se ouvia o som dos passos e o canto distante de um galo. Deus te trouxe aqui por um motivo, Lívia, ele disse olhando o horizonte. Às vezes o deserto é o caminho para Canaã.
Eu não sei se ainda acredito no amor, confessei. Ele respondeu calmo. O amor de Deus é o único que não trai. É dele que nascem todos os outros. Essas palavras ficaram ecoando dentro de mim. À noite, ajoelhei ao lado da cama e chorei. Chorei não mais pela perda, mas pela gratidão de ainda estar viva. Era como se o Espírito Santo tivesse me abraçado ali, na solidão da minha casinha. Os dias seguintes foram de silêncio e oração. Comecei a escrever num caderno simples, registrando cada sentimento novo, cada lembrança curada. Aos poucos, percebi que não era o pastor quem estava me curando. Era Deus, usando a presença dele como instrumento. Certo domingo, ao final do culto, ele disse algo que parecia ser para mim. Deus não restaura apenas o que foi quebrado. Ele ensina a gente a viver diferente, para não se ferir do mesmo jeito outra vez. Saí da igreja com os olhos marejados e o coração leve. Pela primeira vez, senti que o amor de Deus cabia em mim e que eu não precisava de mais nada para ser inteira. Se essa história te lembrou alguém que Deus restaurou, conte nos comentários o que a fé já transformou em você. Eu achava que já tinha deixado o passado para trás. O sertão me curava aos poucos, e o coração, embora ainda marcado, já respirava leve. As manhãs eram mais brandas, o vento mais suave. Até que num sábado de sol quente, o passado resolveu me visitar. Estava varrendo o terreiro quando vi uma caminhonete parada na estrada de terra. 2 figuras desceram, uma mulher loira e um homem magro. Meu corpo gelou antes mesmo da mente entender. Era Rogério e Larissa. Por um instante o chão pareceu girar. Eles vinham em minha direção e tudo dentro de mim queria correr, mas fiquei parada. Quando se aproximaram, percebi que o tempo também tinha feito morada neles. Rogério estava abatido, o olhar cansado. Larissa tinha os olhos inchados, o cabelo desgrenhado. Lívia, ela começou com a voz trêmula. Eu precisava te ver. O que vocês querem? Perguntei, tentando parecer firme. Rogério respirou fundo. Só pedir perdão. A vida não foi o que a gente pensou. Ficamos em silêncio. O vento soprou forte, levantando poeira entre nós, como se o próprio sertão quisesse apagar aquela cena. Eu olhei para eles e percebi que não sentia mais raiva. Só uma tristeza mansa, como quem vê o fim de uma tempestade. Eu não guardo ódio, falei devagar, mas também não tenho mais espaço para vocês. O perdão não é volta, é libertação. Larissa chorou. Rogério abaixou a cabeça. E ali, diante daquele cenário seco e quente, eu entendi que o amor de Deus já tinha feito morada em mim. Mais tarde, contei tudo ao pastor Samuel. Ele ouviu em silêncio, como sempre, e depois disse: O perdão é o último degrau da cura, Lívia. Quando você perdoa, o passado perde o poder de te ferir. Mas é difícil, pastor, murmurei. Respondeu ele, olhando o horizonte. Mas é assim que a cruz ensina. Naquela noite, fui à igreja. Enquanto o pastor pregava, senti o peito se abrir. Chorei baixinho, lembrando de cada dor, cada engano, cada traição. E pedi a Deus para não deixar que o rancor voltasse. Queria ser livre, mesmo que o passado ainda sussurrasse de vez em quando. No final do culto, o pastor me chamou de lado. Você tem um coração forte, Lívia. A dor te feriu, mas não te matou. Agora Deus quer usar tua história para curar outros. Essas palavras me desconcertaram. Eu que cheguei destruída, agora podia ser usada por Deus para consolar alguém? Naquela noite, antes de dormir, olhei para o céu. A lua iluminava o terreiro, e o vento trazia cheiro de terra molhada. Senti uma paz que há muito não sentia. Entendi que perdoar não era esquecer, era permitir que Deus ocupasse o lugar onde antes morava a dor. Compartilhe esta história com alguém que também precisa acreditar que o amor de Deus cura até as feridas mais antigas. Depois daquele reencontro com o passado, o coração parecia leve, mas também vazio, como uma casa limpa que ainda cheira a lembrança do que foi queimado. Passei dias quieta,
tentando entender o que Deus queria de mim agora. Já não havia ódio, mas também não havia direção. Foi então que o pastor Samuel me chamou para conversar. Nos sentamos debaixo do pé de um buzeiro, atrás do templo, onde o vento soprava fresco e o chão era coberto de folhas secas. Lívia, eu vejo em você uma força que nasceu da dor. Deus quer usar essa força para curar outras mulheres. Eu? Perguntei surpresa. Pastor, eu ainda estou me reconstruindo. Ele sorriu. É assim que Deus trabalha. Ele usa quem foi quebrado para mostrar que ainda existe conserto. Na semana seguinte, comecei a ajudar nas visitas da igreja. Acompanhava o pastor nas casas simples da vila, onde as pessoas pediam oração e dividiam suas dores. Cada história que eu ouvia parecia tocar um pedaço do meu passado. Mulheres que sofreram traição, abandono, humilhação. Eu olhava para elas e via o que eu já fui. E pela primeira vez, minhas lágrimas não eram de pena, mas de compaixão. O pastor me ensinava a ouvir sem julgar. Às vezes, Lívia, as pessoas não precisam de respostas. Só de alguém que as escute com amor. Aquelas palavras ficaram guardadas no coração. Eu percebi que, quanto mais eu me doava, menos a dor me dominava. Certa tarde, fomos visitar uma moça que chorava o fim de um casamento. Ela dizia que não era mais digna de ser amada. Peguei a mão dela e disse, sem planejar: eu também pensei isso um dia, mas Deus me provou o contrário. Ele me amou quando eu me achei impossível de amar. A moça chorou e sorriu ao mesmo tempo. Naquele instante, entendi o que o pastor quis dizer. A dor curada vira testemunho. Com o tempo, as pessoas começaram a me chamar de Irmã Lívia. Eu ajudava nos cultos, cantava, preparava os bancos, orava com quem precisava. E mesmo sem perceber, minha vida já era outra. O amor que me destruiu um dia tinha sido substituído por um amor que me levantava todos os dias. Um domingo, depois do culto, o pastor Samuel falou sobre o perdão e olhou discretamente para mim. Deus transforma feridas em ministérios, disse ele. Se hoje você sente dor, é porque ele ainda está escrevendo a segunda parte da sua história. Essas palavras ecoaram fundo. À noite, em casa, olhei para o céu estrelado e agradeci. Não pelo que perdi, mas pelo que ganhei. Eu não sabia o que o futuro me reservava. Só tinha certeza de uma coisa. O amor de Deus era suficiente. E mesmo que a vida nunca me desse outro amor humano, eu já tinha encontrado o que realmente importa: a paz. Se você acredita que Deus transforma feridas em propósito, curta este vídeo e ajude Amor e Fé no Sertão a alcançar mais corações. Com o tempo, o trabalho na igreja virou parte da minha vida. Eu já não sentia aquele vazio que me acompanhava quando cheguei ao sertão. O coração, antes trincado, agora batia manso, em paz. O pastor Samuel continuava o mesmo, sereno, firme, sempre com um sorriso que parecia vir de Deus. As visitas que fazíamos juntos se tornaram momentos de aprendizado e fé. Eu observava como ele tratava cada pessoa, sempre com respeito, sem pressa. Cuidava das almas feridas com a mesma delicadeza com que se segura uma flor murcha. Às vezes, no silêncio das caminhadas de volta, o vento quente do entardecer soprava entre nós, e eu sentia uma calma difícil de explicar. Um dia, depois de uma visita longa, o pastor me ofereceu um copo d'água na varanda da igreja. Sabe, Lívia, quando te vi pela primeira vez, vi dor, mas também vi promessa. Promessa? Perguntei. Sim. Promessa de que Deus ainda ia usar tua história para mostrar que o amor dele é maior que qualquer rejeição. Fiquei em silêncio. Ele olhava o horizonte como quem conversa com o tempo. Naquele momento, entendi que o amor de Deus às vezes se manifesta na presença de alguém que apenas te escuta. Os meses seguiram, e nossa amizade cresceu. As pessoas da vila começaram a notar. Alguns cochichavam, mas o pastor sempre manteve o mesmo respeito. Nunca houve toque, nunca houve pressa. Era um amor que nascia da fé, do cuidado, da cumplicidade. Um amor que não queria possuir,
mas proteger. Certa noite, após o culto, eu fiquei sozinha na igreja. O vento entrava pelas frestas e mexia as páginas da Bíblia aberta no altar. Li um versículo que dizia: "O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta." Fechei os olhos e chorei. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Eu tinha suportado e agora estava pronta para crer de novo. No dia seguinte, o pastor me chamou para acompanhá-lo a uma pregação em outra vila. Durante a viagem, ele falou sobre como Deus o sustentou depois da morte da esposa. "Achei que nunca mais ia conseguir cuidar de ninguém", disse ele. "Mas Deus me mostrou que o amor verdadeiro não morre, só muda de forma." Olhei para ele e respondi baixinho: "E às vezes, o amor renasce quando a gente acha que acabou." Ele sorriu, mas não disse nada. O silêncio entre nós foi o mais bonito que já vivi. Era o tipo de silêncio que não pesa, que conforta. Naquele instante, entendi que Deus podia unir duas almas machucadas não para reviver o passado, mas para testemunhar o poder da restauração. O sol se punha por trás das montanhas, tingindo o céu de dourado, e no coração eu senti paz. Não uma paz qualquer, mas aquela que vem quando a gente entende que o amor verdadeiro é o reflexo mais puro da fé. Se essa história falou com seu coração, deixe seu like e ajude Amor e Fé no Sertão a alcançar mais vidas. O tempo passou, e o sertão seguiu me moldando. A dor virou lembrança, a lembrança virou aprendizado, e o aprendizado virou fé. Já não era mais a mulher ferida que chegou querendo se esconder. Agora eu era uma mulher inteira, sustentada pela presença de Deus. O pastor Samuel continuava firme em sua missão, e eu ao lado dele, servindo, orando, aprendendo. Nosso vínculo era como o rio que corre silencioso entre as pedras. Constante, discreto, mas cheio de vida. A gente não falava de amor, mas o amor de Deus nos falava o tempo todo. Num domingo de manhã, a igreja estava cheia. Era aniversário do templo, e o pastor pediu que eu desse um breve testemunho. Subi no altar com as mãos trêmulas e o coração acelerado. Olhei aquelas pessoas simples, e por um momento vi em cada rosto um pedaço do que eu já fui, ferida, rejeitada, cansada. Respirei fundo e falei: "Eu cheguei aqui quebrada, traída, sem fé. Eu achava que Deus tinha desistido de mim, mas foi aqui, nesse chão de barro e oração, que Ele me ensinou que o amor dele não falha, que mesmo quando a gente perde tudo, Ele continua de pé, esperando a gente voltar." A igreja ficou em silêncio. Vi lágrimas nos olhos de muitos, inclusive nos do pastor Samuel. Ele apenas assentiu, como quem dizia: "Agora sim, você entendeu." Depois do culto, ficamos um tempo sentados do lado de fora. O sol começava a se pôr, e o céu tomava tons de ouro e violeta. O vento soprava suave, e o cheiro da terra molhada enchia o ar. "Pastor", falei, olhando o horizonte, "eu achei que Deus me trouxe até aqui para me esconder. Mas hoje eu vejo que Ele me trouxe para me mostrar." Ele sorriu. Quando a gente acha que o amor acabou, é porque o amor de Deus está prestes a começar. Nesse instante, entendi o que era o verdadeiro amor. Não o que busca retorno, nem o que depende de promessas, mas o amor que nasce da fé, que acolhe, que serve, que cura. E percebi que, de alguma forma, o pastor Samuel e eu éramos parte da mesma missão: ajudar os feridos a encontrarem Deus dentro de si. Alguns meses depois, começamos um pequeno projeto na vila. Um grupo de mulheres que se reuniam toda semana para orar e conversar sobre cura emocional. Chamamos de Flores do Sertão. Lá, vi sorrisos renascerem, histórias serem restauradas, fé brotar onde só havia cinzas. Certa noite, voltando para casa, olhei o céu estrelado e sorri. Não por ter vencido, mas por ter sido vencida pelo amor de Deus. Ele transformou minha dor em testemunho, minha vergonha em fé, e meu deserto em morada da graça. O vento passou leve pelo meu rosto, e eu fechei os olhos, agradecendo. Porque no fim, o amor não me traiu. Ele apenas mudou de forma.
e me encontrou nas mãos de Deus. Se você acredita que o amor de Deus transforma dor em propósito, inscreva-se em Amor e Fé no Sertão e compartilhe essa história com alguém que precisa recomeçar. Amor e Fé no Sertão, onde a dor vira cura, a desilusão vira fé e o amor renasce no coração de quem aprendeu a esperar em Deus.